Bem-vindos ao FIFA Nerd Sports, falando de Champions League, isso mesmo, Champions League 2021-2022, rodada que iniciou agora a fase de grupos. Nós vamos acompanhar também aqui, você que gosta de futebol europeu, futebol internacional. Aqui no FIFA Nerd Sports você tem futebol italiano, você tem a Premier League, tem também as datas FIFA com as seleções rumo ao Qatar, e também vamos acompanhar rodada a rodada a Champions League. Então fique conosco até o final e assista conosco o vídeo. Então tá aí o FIFA Nerd Sports também na cobertura da Champions League. Falando um pouquinho então de como funciona o calendário da Champions. Então essa semana, nos dias 14 e 15, teve o início da rodada da Champions, fase de grupo, primeira rodada. Então nós teremos aí outras datas, em setembro, 28 e 29, segunda rodada, 19 e 20 de outubro, terceira rodada, e 2 de novembro, a quarta rodada. Então temos aí muitos jogos pela frente para nós então acompanharmos aqui até que comece depois a fase de qualificação, a fase liminar, o Qualify. Mas por enquanto, rodadas de grupos estão aqui. Começou agora em setembro e vai até 8 de dezembro. Essa fase de grupos. Então, destaques da competição, nós vamos falar muito de jogadores experientes, dos treinadores, do fair play, sorteios também. São as atrações que a Champions tem, além daquela música que nós já conhecemos. Um pouco da primeira rodada, então, nós vamos começar a falar um pouquinho do Chelsea. Nietzsche. Aí está o lance aí das arquibancadas, nós sempre fazemos aqui no canal, vocês estão acostumados já. O lance da arquibancada, aí está o gol do Lukaku. Lukaku, grande investimento da equipe, um jogador que fazendo gols na Premier League, agora na Champions League também, já mostra seu cartão de visita contra o Zenit, essa vitória de 1 a 0 aí. Um jogo aí de atuais campeões aí, começaram muito bem. O estádio lotado, o torcedor estava presente, aplaudindo de pé. O Zenit fez uma partida onde que ele bancou, mas o resultado foi muito positivo para o Chelsea, essa vitória de 1 a 0, as bandeiras jogando, o placar eletrônico também aqui, estamos acostumados aqui. Então, falando um pouquinho do jogo, o Zenit é uma equipe de futebol russo que tem alguns brasileiros que jogam lá, no caso o Malcom, o Wendel, Douglas Santos, o Claudinho. Inclusive o Claudinho e o Malcom estiveram na seleção olímpica, vocês lembram muito bem deles. E o Zenit jogou, fazendo a marcação forte, jogou bem, tentando tirar espaço, mas o Chelsea acabou fazendo o gol. O resultado acabou sendo interessante porque o Chelsea conseguiu os 3 pontos. O Zenit no banco de suplentes trouxe apenas alguns jogadores, mas o Chelsea, Thomas Tuchel, foi com tudo que ele tinha. Mandy, Aspilicueta, Christensen, Rudiger, James, Kovacic, Jorginho, Alonso, Mason Mount, Lukaku e Ziyech saíram jogando. No banco de reserva tinha o Thiago Silva que entrou, o Loftus-Cheek também entrou, o Tio entrou, o Havertz também entrou. Então tá aí o Chelsea jogando com força máxima, trabalhando bem aí. E essa vitória de 1 a 0 foi bem interessante. Destaques então o Thomas Tuchel, técnico da equipe, e também o Lukaku, o homem do gol. Virando a página aqui, esse jogo também se destacou pelas premiações que tivemos. Então o Jorginho recebeu lá no gramado o prêmio de melhor jogador da UEFA do ano 2020-2021. O Thomas Tuchel também recebeu o prêmio de melhor treinador também da temporada passada. O melhor goleiro também, o prêmio foi para o Edouard Mendy, e também o jogador melhor meio campo escalado, e foi o N'Golo Kanté. Então tá aí as premiações que aconteceram também desse jogo. Esse que está fazendo a entrega do troféu, o presidente da UEFA, o Ceferin, que entregou então os prêmios durante a partida. Ou, para ser melhor, no início do jogo. Então falar agora de outro jogo também, tá aí com imagens. A Juventus, que estreou muito bem fora de casa contra o Malmo, 3 a 0. Nós temos aí o gol do Dybala na cobrança de pênalti. Eles vão autorizar aí a cobrança, o Dybala vai partir para essa cobrança de pênalti aí. Muito bem cobrado. Nós tivemos agora que sem o CR7, o Dybala é hoje um dos principais jogadores da equipe da Juventus, que não está bem na Série A Team. Você que está acompanhando aqui no FIFA Nerd Sports Série A Team sabe que a Juventus não vem bem, mas estreou aí em grande estilo, estreou bem nessa fase aí da Champions. Tá aí o gol do Dybala. Falando um pouco da partida, tá aí então os destaques: Máximo Allegri, que é o treinador, do Dybala também, que deram entrevista. O time do Malmo jogou numa marcação um pouco mais forte, tomou 2 cartões amarelos durante a partida, inclusive 2 defensores, e a Juventus estreou aquilo que até agora o técnico Máximo Allegri analisou que era a equipe para estrear. O Severino aqui no gol, o lateral direito, o Delight na zaga, ao lado do Bonucci, o Delight também tomou um cartão, o Alessandro, brasileiro, que fez gol
do lado esquerdo, Bentancur, Locatelli começando no meio campo, o Quadrado caindo mais para a direita, Rabiot mais para a esquerda, Dybala e Morata à frente. Então essa foi o Juventus que jogou aquilo também que tinha de bom. O banco de reservas da equipe também mexeu, o Hansen entrou, o McKennie entrou, o Kim entrou, o Gani entrou, o Klubersic também entrou, e a Juventus não conseguiu essa vitória bem interessante, 3-0, um ótimo resultado para a Juventus, que inicia bem aí as suas pretensões aí, esse resultado fora de casa contra o Malmo. Falando então desse grupo da Juventus, o grupo H, então o Juventus está em primeiro lugar pelo saldo de gol, por causa dos 3 gols que fez, mas está empatado nos pontos para o Chelsea, que fez apenas um gol, então a Juventus tem um saldo de 2. Zenit e Malmo ficam ali abaixo na classificação. Esse grupo H, teoricamente, que estreou dentro de que deve ser a tendência, apenas entre Juventus e Chelsea, quem fica primeiro e quem fica segundo, mas a tendência realmente é que os dois avancem à próxima fase do grupo H. Vamos falar na primeira rodada agora também do Bayern, que estreou contra o Barcelona sem Messi, e está aí o Bayern muito forte, venceu por 3-0 com o gol do Miller e também do Lewandowski, que fez 2 gols. Estão vendo os gols aí, importante o gol do Miller, a jogada aí também que resultou no gol do Lewandowski, muito bem posicionado nesse bate-rebate. O Bayern tem uma equipe muito bem entrosada, uma equipe que vem já jogando com o tempo junto, uma peça ou outra só vem mudando. O novato da equipe, o Julian Nagelsmann, ele já vem trabalhando bem a equipe da Bundesliga, e esse resultado de vitória do Bayern fez com que a equipe conseguisse um resultado espetacular contra o Barcelona lá no Camp Nou, 3-0, tá aí a festa do time do Bayern de Munique. Com esse resultado, o Bayern então enfrentou o Barcelona também jogou com o que tinha de melhor. Se nós olharmos aqui a formação do Ronald Koeman, ele estava com o Ter Stegen no gol, o Ronald Araújo, o Enio Garcia e o Piqué na defesa, segue Roberto, De Jong, Sérgio Busquets, Pedri e Jorge Alba, e na frente o Lyon e o Depay. No banco de reserva o Barcelona também mexeu bastante, o técnico Koeman também usou as opções, ele mandou a campo o Demir, mandou a campo o Coutinho, mandou a campo o Mingueza, mandou a campo o Gavi e também o Balde, mas nada eles puderam fazer para evitar essa goleada, por assim dizer. O Bayern venceu com essa equipe que nós já conhecemos, Neuer, Pavard, o Upamecano, o Sully, o Davies, o Kimmich no meio, o Sané, o Miller, o Goretzka e também o Musiala, e depois também o Lewandowski lá na frente. Do banco também saíram o Gnabry, o Koeman, o Sabitzer, o Hernandes e o Stanisic também entraram. 3-0, um excelente resultado da equipe do Julian Nagelsmann, que estreia então praticamente com a equipe do Bayern na Champions League, mostrando aí toda a sua força. 3-0, resultado ótimo fora de casa. Então tá aí o Bayern já mostrando sua força. Dentro dessa chave E, também teve um jogo que acabou 0-0 entre time de Kiev e Benfica. Tá aí na coletiva o Jorge Jesus, muito fala aqui no futebol brasileiro. E o jogo acabou 0-0, não teve gols, foi um jogo onde as equipes mais ou menos equilibraram. Do lado do time do Benfica, Jorge Jesus, tivemos em campo o brasileiro Gilberto e também o Everton Cebolinha, mas o jogo ficou 0-0. Então esse grupo, que é o grupo E, ele fica assim: o Bayern de Munique em primeiro com 3 pontos, Benfica e Dinamo de Kiev cada um com 1 ponto, e o Barcelona na lanterna 100 pontos, e com menos 3 o Barça vai ter que trabalhar demais aí nas próximas partidas se quiser a segunda colocação desse grupo, pois realmente hoje o Bayern certamente é o favorito, Benfica, Dinamo de Kiev e Barcelona, em teoria, estão iguais brigando por essa segunda posição. Agora vamos falar do outro time espanhol, o Real Madrid. Está aí com o gol do brasileiro Rodrigo Góes, o Rodrigo. Nesse lance de jogada dos brasileiros, está aí um passe de um lado, um passe do outro, boa jogada do time do Real Madrid. E o Rodrigo está muito bem posicionado na área, está aí o Ancelotti, a comissão técnica comemorando muito. Um jogo difícil, o gol saiu praticamente já no último minuto do jogo, esse gol do Rodrigo. E a vitória sobre a Inter de Milão fora de casa foi importante do Real Madrid, 1-0. Resultado muito importante aí contra a Inter de Milão. A Inter de Milão, do Simone Inzaghi, jogou com aquela equipe que nós estamos acostumados a ver atuar na Série A Team.
jogou com o Radovanovic no gol, o Skriniar, o De Vrij, o Bastoni na defesa, o Damian, o Barella, o Brozovic, o Yaglonu, o Perisic, o Dzeko e o Martinez. E depois também mexeu bem no banco, como está acostumado aí. Entrou o Di Marco, entrou o Vidal, entrou o Correia, o Vecino, Dumfries, toda aquela formação, aquele trabalho que ele faz na Série A tinha que funcionou e dá certo. Nesse jogo também podemos dizer que deu certo, mas no final esse gol do Real Madrid fez com que a Inter perdesse em casa. Jogou então o Real Madrid que tinha de melhor, Courtois no gol, Carvajal, Éder Militão, Nacho, Alaba, Modric, Casemiro, Valverde, Vinícius Júnior, Benzema e Lucas Vazquez. O Rodrigo estava no banco, ele entrou e fez o gol. Juntamente também entraram também no segundo tempo o Carvinga e o Asensio. Então tá aí as coletivas dentro de campo ainda do Rodrigo, falando como foi a partida, como é que foi o gol, e o Ancelotti bastante aliviado aí com esse 3 pontos fora de casa, essa vitória de 1-0. A chave então é a chave que tem o Sheriff, que acabou vencendo o seu jogo contra o Shakhtar Donetsk, e essa vitória fez com que a equipe ficasse com 3 pontos, mas com um gol a mais sobre o Real Madrid, já que ele entrou por 2-0. O Internacional ficou em terceiro, o Shakhtar Donetsk com 0 pontos e menos 2. Então tá aí o grupo D, que em tese Real Madrid e Internacional são os favoritos, mas olho no Sheriff e olho também no Shakhtar Donetsk. Agora vamos falar do grupo do Liverpool, que clássico em Liverpool e Milan, 3-2 para o Liverpool. Aí tá mais uma vez ele, Salah, que toda a partida faz gol. E daqui a pouco vamos falar também sobre a Premier League também. Tá aí bem lançado. O time do Liverpool, que nós já estamos acostumados a jogar muito pelo lado direito, e aquele revezamento na frente dos atacantes. O Salah sempre, quando ele está nessa função mais atacante, ele está ali fazendo os gols. E foi um gol interessante, resultado de vitória do Liverpool, 3-2 aí. Foi muito interessante. O Milan também jogou com o que tinha de bom. O técnico Stefano Pioli jogou com o Maignan no gol. Inclusive o Maignan foi considerado o melhor goleiro da rodada da Premier League. Então veja como foi difícil o jogo para o Liverpool. Foi o melhor goleiro da rodada. Calabria, Kjaer, Tomari e Theo Hernandes na defesa. O Keseley, Ben Hacer no meio. Ibrahim Dias, o Salinqueiro, o Rafael Leão, o Rebic. Na segunda etapa entraram o Daniel Maldini, Florenzi, o Giroud, o Tonali, mas não conseguiram fazer um empate, mas jogou muito bem a equipe. No Liverpool, o time jogou com Alisson no gol, o Arnaud, Matip, Gomes, Robertson, Keita, Fabinho, Anderson, Salah, Origi e Diogo Jota, equipe principal. E no banco de reserva subiram o Thiago Alcântara, o Milner, o Mané, o Chamberlain e o Jones, que também entraram. Foi um jogaço esse jogo, então se você puder acompanhar muito, você vê grande jogo, duelo tático dos grandes treinadores que estão aí. 3-2 para o Liverpool. Em casa, 3 pontos importantes, o Milan muito vivo na competição. Esse grupo para fechar, o 0-0 entre o Atlético de Madrid, do Simeone, contra o Porto do Sérgio Conceição. Então foi 0-0 esse dois jogos. Então o Luis Soares em campo, o Félix em campo, mas o Carrasco em campo também, o Coque, mas a bola não entrou. Então 0-0 acabou sendo um resultado interessante. O brasileiro Pepe também jogou nessa partida muito bem. Então grupo B, então fica com o Liverpool 3 pontos. Atlético de Madrid 0, Porto 0, Milan. Então a pontuação ficou a seguinte: Liverpool primeiro 3 pontos, Liverpool e Porto 1 ponto cada um, Milan com 0. Esse é podemos dizer até um chamado grupo da morte, um grupo bem equilibrado aí, e o Liverpool então conseguiu essa vitória que pode fazer grande diferença na reta final da competição, esses pontos que ele conseguiu nessa vitória em casa contra o Milan. É um grupo muito equilibrado, tudo pode acontecer aí, porque Atlético de Madrid e Porto também são equipes muito fortes na competição. Seguindo agora, vamos falar do jogo com mais número de gols, 9 gols na partida, que foi a estreia do City em casa contra o Leipzig. Que jogo foi esse também? 6-3, então muito tempo não vi um jogo de Champions com esse número expressivo de gols. Tá aí o Grealish, que fez um dos gols da partida. Só para que você possa ter ideia do equilíbrio do jogo, aos 16 minutos, o Ake fez o primeiro gol para o City. Aí, aos 28, o Mikkel ampliou para 2. Aí, quando foi aos 42, o Nkunku fez um gol. Aí depois, ainda no primeiro tempo, aos 45, tivemos o gol do Mahrez. Aí depois, no segundo tempo, o Nkunku fez mais um. Aí tivemos o Grealish, que fez esse que nós mostramos aqui. O
o Nunca fez outra vez para o Leipzig, e depois aí tivemos os gols marcados pelo Cancelo e pelo Gabriel Jesus. Então 6-3, podemos ver aí na formação. O Leipzig, que tem uma equipe muito boa também, tá aí o técnico Jesse Marsch também, que é um ótimo treinador. O Leipzig, que é uma espécie de Bragantino aqui no Brasil, inclusive é um RB, como o Bragantino também, a equipe do Red Bull, com jogadores interessantes, e o destaque aí para esse jogador, o Nunca, que fez 3 gols na partida também, excepcional, um atacante que não é o centroavante principal da equipe, mas um jogador que se posiciona bem na área, fez 3 gols no Anderson, no City. É realmente um número bem interessante e mostra que é um jogador que na próxima temporada vai estar numa das grandes equipes da primeira prateleira da Euro. Ederson no gol, Rubens Dias, Ake, Zinchenko, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Grealish, Ferran Torres e também o Mahrez. O técnico Pep Guardiola mexeu no banco também. Do banco saiu o Gabriel Jesus, que fez um dos gols, Sterling também, que é a substituição certa, Gundogan também, que é a substituição certa, Fernandinho também sendo muito usado, e o Foden. Então tá aí uma vitória expressiva e elástica do time do Pep Guardiola. Bem interessante. Agora vamos falar do outro jogo desse grupo, que foi o Clube Brugge, que empatou em 1-1 com o Paris Saint-Germain. Para alguns até consideraram um tropeço do Paris, esse jogo mesmo sendo fora da França, sendo lá no campo do Brugge. Estão vendo um pouco das imagens da partida. O abraço do Messi, as escalações do jogo, tem um time que tem lá, não tem ninguém no gol. É jogo com uma equipe bem principal, todos os meus jogadores no campo aí, banco de reserva de luxo, vendo alguns lances da partida, nós vamos aí para todos os lances. E com 0-0 assim, onde o Brugge ele não se intimidou, jogou indo à frente, a equipe teve pouco espaço para trabalhar o Paris, não está desconfeitando, o Messi não estava bem, o Neymar também não, o Mbappé também não, jogaram um pouco abaixo da média. Mas ainda assim foi um jogo que teve 2 gols, né? No caso, o teve o placar. Quer dizer, o Paris abriu o placar com o Herrera e o Brugge logo em seguida empatou o gol do Herrera. Essa jogada muito bem trabalhada no meio de fundo, o Herrera bem posicionado, bateu com o gol. A habilidade de Mbappé, é só lançamento. Mais uma vez o gol aí, o Herrera. Champs, o banco de reservas melhorando. E o Brugge empatou logo em seguida, né? Ele quase aumentou o placar com o Messi, mas o Brugge empatou nesse lance aí. Esse é o gol do Van Aken. Empatou o jogo 1-1 no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo foi bem equilibrado, mas a equipe do Brugge se preocupou muito em defender, fazer a marcação, estava satisfeito demais com o resultado. Aliás, 1-1 você contra o Paris já tem gosto de vitória. Então o Paris é uma sensação amarga de campo, porque os torcedores esperavam ver a diferença dos 3 jogadores galácticos da equipe, com a lance do Messi. Beijou a trave de distância. Bola parada. Keylor Navas foi ali, fez a defesa. Navas que está firme na titular, porque ele sabe que no banco o Donnarumma quando entrar não sai mais, então tá aí. Então foi isso, 1-1. Aí então tá os 2 treinadores aí também para você possa conhecer. O Philippe Clement foi jogador da seleção holandesa, ele armou a equipe bem defensiva mesmo aí, como era de se esperar, com jogadores jogando no 3-5-2, e o time do Paris, até a escalação do Pochettino é aquela que realmente muitos esperaram ver, né? Que estava em campo, né? Navas, o Hakimi, o Marquinhos de capitão, Kimpembe, Thiago, o Wijnaldum, o Paredes, o Herrera, o Messi, o Mbappé, o Neymar na frente. Depois o banco de reservas ainda veio o Icardi, veio o Danilo, veio o Draxler, veio também o Tavares Mendes. E 1-1 acabou sendo um resultado não ruim para o Paris fora de casa, mas pô, Clube Brugge, pelo fato de não ter sofrido o gol das feras ali, acabou também comemorando muito esse resultado de 1-1 na competição. Então, esse que é chamado grupo A, tem o City com 3 pontos e o saldo de gol positivo de 3 gols. O Paris acabou ficando em segundo com 1 ponto, o Brugge com 1 ponto, e o Leipzig, que deverá dar trabalho, está
com 0 ponto. É um grupo também bem equilibrado, aqui Manchester City, Paris Saint-Germain e Leipzig brigam aí por 2 vagas nesse grupo. Então, vamos fechar aqui os resultados então, da primeira rodada. O Young Boys venceu por 2-1 o United do Cristiano Ronaldo. Então, aí já é um resultado bem interessante, um tropeço, podemos dizer, mesmo sendo fora de casa. O Sevilla empatou em 1-1 com o Salzburg, da Alemanha, da Áustria, né, que o Salzburg também que é um RB da Áustria. Aí tivemos aí o Dinamo de Kiev 0-0 com o Benfica, o Barcelona 0, Bayern 3, Villarreal de Marina Amarelo 2, Atalanta 2, o Lotsk 0 e também 0 para o time do Wolfsburg. Aí tivemos também o Malmo 0, Juventus 3, o Chelsea 1, Zenit 0. Esses foram os jogos da terça-feira. Olhando para os jogos da quarta-feira, tivemos então o Besiktas 1, perdeu com o Borussia Dortmund por 1-2. O Sheriff do brasileiro Cristiano venceu por 2-0 o Shakhtar Donetsk. Resultado bem interessante. O Brugge 1-1 Paris Saint-Germain. City 6-3 no Leipzig. O Atlético de Madrid 0 contra o Porto 0-0. Liverpool 3, Milan 2. O Sporting 1-5 com o Ajax. Internacional 0, Real Madrid 1. Então esses foram os jogos da quarta-feira. Então a classificação dos grupos, então nós passamos elas aqui então no geral. Como já falamos, então o grupo A, City primeiro, Paris em segundo, Bruges terceiro, Leipzig em quarto. O grupo B, então Liverpool, Atlético, Porto e Milan. No grupo C temos Ajax, Dortmund, Besiktas e Sporting, também aí na classificação. Aí o outro grupo D, o Sheriff está em primeiro, Real Madrid em segundo, Internacional e o Shakhtar Donetsk. E temos agora os grupos E, F, G, H, que tem aí então o Bayern no grupo E liderando, Benfica, Dinamo Kiev, Barcelona fazem parte do grupo também. No grupo F, Young Boys, Atalanta, Villarreal e United estão aí nessa posição. No ranking do grupo G, o RB Salzburg primeiro, Sevilla em segundo, o Lotsk em terceiro e o Wolfsburg em quarto, time da Alemanha. E o grupo H, que tem Juventus, Chelsea, Zenit e Malmo. Muito bem. Então a próxima rodada será em 28 de setembro. Então, dando uma apanhada nos jogos aí, tem uns jogos bem interessantes. Por exemplo, Paris Saint-Germain e Manchester City deve parar a cidade aí esse dia, no dia próximo, dia 28 de setembro, no Parque dos Príncipes. Então a chance do Paris Saint-Germain enfrentar o Guardiola ali e a sua equipe, então vai ser um grande jogo para esse dia 28 de setembro. Outro jogo interessante também dessa rodada será também realizado na próxima quarta-feira, dia 29, que vai envolver também outras duas equipes bem fortes nas competições aí. Então vamos ficar muito de olho no jogo da quarta-feira entre o Benfica e o Barcelona, para ver como é que o Barcelona reage na competição. E também Juventus e Chelsea também, que é outro clássico bem interessante para acompanharmos na próxima rodada. Bom, a equipe da semana está aí. Então a escalação dos jogadores foi eleita os jogadores da primeira rodada do campeonato da Champions League. Então ficou o Maignan, goleiro do Milan, em primeiro com 8 pontos. Depois, como goleiro, João Cancelo, o Otamendi, o Cristiano, que é brasileiro, e o Alexandre fazendo a linha de defesa. Então todos eles aí. O meio campo com o Bellingham, o Henderson e também o Numuku, que fez 3 gols. E na frente o Anthony, Lewandowski e o Haller. Olha que equipe bem interessante aí, formada na primeira semana da Champions League. Destaque para o Brasil. Então, fixei aí Cristiano e o Alexandre, 2 jogadores brasileiros, mais o Anthony, 3. Então temos aí 3 jogadores brasileiros fazendo parte da seleção da primeira rodada da Champions League. Então, mais uma vez reforçando aí a pontuação de cada um deles, os clubes que jogam. Então tá aí então Mike Maignan do Milan, 8 pontos, aí João Cancelo do City, Nicolas Otamendi do Benfica, Cristiano do Sheriff, Alexandre da Juventus, aí no meio tem o Bellingham do Dortmund, aí tem o Henderson do Liverpool, aí temos também o Christopher Nkunku do Leipzig, aí na frente o Anthony do Ajax, Robert Lewandowski do Bayern e Sebastian Haller do Ajax também. Falando em Ajax, tá aí então, vale a pena ver aí alguns lances. O Ajax teve um resultado bem interessante, 5-1 contra o Sporting, fora de casa. Esse que está aí na tela, que é o técnico da equipe, o Erik Ten Hag,
que tem uma equipe jovem, na escalação aí da equipe dele, tem muitos jogadores jovens, inclusive brasileiros, né, no caso do Antony, o Haller, que estava no West Ham na temporada passada, fez 4 gols nessa partida, impressionante, está aí o Haller, uma contratação milionária que o Ajax fez para essa temporada, e o jogador dando resultado em campo, um ataque com Antony e Haller funcionando bem. E temos aí o Ajax, quem sabe, né, a equipe holandesa que joga no futebol, no estilo que poucas equipes jogam, que é aquela equipe do 4-3-3, velocidade, abrindo espaço, tentando aí a marcação, com o antigo ponta direita, antigo ponta esquerda, e a equipe vai jogando, fazendo aí os gols do Haller aí. Então podemos dizer que é uma forma bem interessante de jogar. O técnico acreditando num sistema de jogo um pouco antigo, por assim dizer, com pontas abertas, mas eficiente. Tá aí. Foi bem eficiente, mesmo contra o Sporting, funcionou bem esse esquema do técnico. Então, dá um destaque, fica para Sporting 1, Ajax 5, grande jogo aí, então, com os gols do Haller. Então, o técnico da semana, aqui do FIFA Nerd Sport, passa a ser então, o Erik ten Hag. Então, trazer um pouco da ficha dele. Então, ele é holandês, 51 anos de idade, ele tem a licença UEFA Pro, usa o esquema 4-3-3 e tem uma carreira como técnico bem interessante. Ele começou pelo Twente, do futebol holandês, passou ali desde técnico, depois ele passou a ser auxiliar técnico, depois ele foi auxiliar técnico do PSV, aí ele passou a ser técnico do Go Ahead Eagles, depois ele foi trabalhar no Bayern 2 do futebol alemão, depois foi trabalhar no Trash e agora volta ao futebol holandês como técnico principal do Ajax. Está aí, então, nosso técnico da semana, Erik ten Hag, treinador do Ajax. Ele que estava na coletiva aí, nessa entrevista, ele falou bastante aí sobre esse esquema, como foi o jogo, a partida, as substituições, enfim. Então está aí um técnico jovem, um técnico que talvez nós não conhecemos muito bem, porque ele está aqui do Ajax, do futebol holandês, mas um técnico que vale a pena marcar o nome dele, Erik ten Hag. Então tá aí um pouco também da comissão técnica dele, ele que tem como seu auxiliar técnico o ex-jogador Winston Bogarde, que é seu auxiliar. Então temos aí também inclusive essa foto com os dois aí no banco de reservas aí da equipe do Ajax, que tem uma comissão técnica bem grande, com vários membros aí. Nós estamos trazendo aqui a equipe que fica no banco de reserva, mas tem muita gente, inclusive o Edwin van der Sar, ex-goleiro, que é um dos gestores executivos da equipe de futebol do Ajax. Muito bem, então esse foi o FIFA Nerd Sport falando de Champions League. Espero que vocês tenham gostado bastante aí. Acompanhe esse vídeo, assista, compartilhe com o pessoal esse vídeo aí. Nosso canal ele traz muita coisa de cultura pop também, ele traz coisas de competições europeias, seleções, então vale a pena ficar conosco. Espero que você dê o like, fique com a gente, compartilhe e mais uma vez aqui agradecemos, muito obrigado e até a próxima. Tchau.